Meus irmãos, fiquemos de pé mais uma vez. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Versículos 4 a 7. Gálatas 4, versículos 4 a 7. Vocês estão comigo? O texto sagrado diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. É o nosso texto. Senhor, mais uma vez nós te buscamos, e agora o fazemos para pedir por este serviço, por este momento de adoração a Ti, que ora fazemos por meio da Tua palavra. Ajuda-nos a entendê-la, mas não apenas com a mente, não apenas apreender conceitos, Senhor. Nós queremos que a Tua palavra se nos internalize, se nos torne em vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, demos continuidade aos nossos sermões natalinos de 2021, né? O tema é autoesvaziamento de Jesus. Aquela palavra lá, meio aportuguesada, kenosis. A palavra grega é kenose. Nós aportuguesamos assim e ficou por kenosis. No primeiro momento, nós tentamos esclarecer a doutrina, vocês se recordam. Nós colocamos ali que kenosis significa não que Jesus renunciou à divindade, ou às prerrogativas ou atributos da divindade, mas que na encarnação ele decidiu que não manifestaria constante e inequivocamente a glória dessa divindade. Porque esvaziou a si mesmo, voluntariamente, né? Jesus viveu entre os homens como homem, sendo tratado como homem, e em nenhum momento ele disse alto lá: senhores, vocês sabem com quem estão falando? No segundo momento, eu revisitei o texto de Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Eu digo revisitei porque eu já havia exposto esse texto com detalhe em 2017. Porque já está com alguns anos, vocês não se recordam. Mas eu percorri a carta de Paulo aos Filipenses e eu me recordo bem desse texto porque nós estávamos assim próximos dos 500 anos da Reforma Protestante. E eu me recordo de, nas proximidades, estar exatamente falando aqui em torno de Filipenses capítulo 2. E por isso eu digo que revisitei o texto para, mais uma vez, mostrar para vocês como Paulo expôs o tema do esvaziamento do Filho de Deus. Claro que eu, quando digo revisitei, eu não estou querendo dizer que simplesmente reproduzi. Houve reproduções de ideias colocadas há 4 anos atrás, mas além disso eu fiz uma pequena correção,
num equívoco de interpretação de uma palavra que cometi há 4 anos. E também, claro, ampliei e adaptei ao nosso momento, né? Então, o que eu disse basicamente? Eu disse basicamente a propósito de Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, que o apóstolo Paulo deixou bastante claro que Jesus Cristo é Deus e a glória da sua divindade reluziu pelas eras eternas, inconfundível. Paulo disse isso quando afirmou: pois ele, subsistindo em forma de Deus. Paulo continuou dizendo ainda que Jesus, em que pese ser o Deus eterno, não julgou a sua divindade como coisa a que deveria se apegar para não se esvaziar. O apóstolo disse: não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A igualdade com Deus não foi considerada por Jesus como algo a que ele devesse se prender, como um criminoso que protege o produto do seu crime. Pelo contrário, de fato, Jesus se esvaziou. Ele se esvaziou. Antes, a si mesmo se esvaziou. E então Paulo discorreu, inclusive, sobre o significado desse autoesvaziamento de Jesus. Ele disse que Jesus se esvaziou, primeiro, assumindo a forma de servo, segundo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, terceiro, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Foi esse texto que eu quis resgatar para vocês. Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre as finalidades desse autoesvaziamento. A pergunta é a seguinte: com qual propósito Jesus esvaziou a si mesmo? O que Jesus tinha em mente quando decidiu que viveria a vida humana tão somente como homem? Quais finalidades levaram o Senhor Jesus a viver a nossa humanidade sem reivindicar e sem revelar constante e inequivocamente a glória da sua divindade? O que ele divisava com isso? Qual era o seu propósito? Qual era a sua finalidade buscada? Para quê? Para quê? Em termos ainda mais práticos, o que fez Jesus não decidir que não sentaria nos bancos de uma sinagoga da Palestina por ser onisciente? O que fez Jesus decidir, ou o que Jesus divisava quando sentiu fome e sede, quando poderia simplesmente transformar pedras em pães ou vinho em água? Quem pode transformar água em vinho, pode transformar vinho em água. Mas ele sentiu fome e sentiu sede. Vocês entendem? Quais os objetivos de Jesus na kenosis, no seu autoesvaziamento? O que Jesus pretendia quando decidiu esvaziar a si mesmo? É isso que eu quero falar hoje. Entendemos isto? Muito bem. Olha o texto de Gálatas capítulo 4. Vamos começar lembrando o que está no versículo 4. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Não esqueça que humilhação e obediência são palavras-chave para a compreensão do autoesvaziamento do Filho de Deus. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte
e morte de cruz. Humilhação e obediência são componentes indispensáveis do autoesvaziamento de Jesus. Nesse mesmo sentido, Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando Paulo diz que Deus enviou seu Filho, isso indica que Jesus é pré-existente. Isso indica a filiação eterna de Jesus. Deus enviou o seu Filho. Então, ele já existia antes da encarnação para ser enviado na encarnação. Isso fica bastante lógico, não é? É quase como uma expressão correlata de subsistindo em forma de Deus. Deus enviou seu Filho na plenitude do tempo. É quase como que subsistindo em forma de Deus. As expressões nascido de mulher e nascido sob a lei são correspondentes, porque elas indicam que quando Jesus assumiu a verdadeira humanidade, o fez como qualquer homem. Ele veio submetido ao dever de cumprir a lei de Deus, como qualquer homem. Por isso, nascido de mulher, nascido sob a lei, expressões correlatas. Não existe nenhum homem que não esteja debaixo do dever para com a lei de Deus. Ou seja, o autor da lei veio ao mundo sujeito à lei. E eu diria que eu posso ser ainda mais claro. A pessoa bendita do Filho Eterno de Deus decidiu ser um judeu do primeiro século e, como tal, viver na mais radical obediência à lei de Moisés. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Ao 40º foi apresentado no templo de Jerusalém para efeito do pagamento do resgate do primogênito. Vocês se recordam disso? E eu lembro até, a propósito da circuncisão de Jesus, o que está em Gálatas capítulo 5, versículo 3. Paulo diz assim: testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Veja, Jesus vem inteira e radicalmente submetido à lei de Deus. Ele esteve aos 12 anos em Jerusalém para a festa da Páscoa. Ele guardou o sábado e era seu costume frequentar a sinagoga. Ele enfrentou tentações com a Escritura. Ele foi dirigido pela Escritura e ele viu o cumprimento da Escritura em sua vida e em sua missão. E esses fatos já sinalizam que Jesus viveu como um verdadeiro judeu, submetido à lei de Deus. Lucas descreve Jesus em uma sinagoga de Nazaré, num sábado, segundo o seu costume, diz o evangelista, né? E levantando-se para ler a Escritura, ele faz uma reverência à Escritura. Ele se levanta para lê-la. Não houve uma única ocasião em que Jesus tenha decidido que não obedeceria à lei de Deus por estar acima da lei. Eu já mostrei isso em outros momentos, quando conversei com vocês nos últimos domingos. Jesus tinha consciência que estava acima da lei, que era o autor da lei. Ele disse: eu sou maior do que o templo. Aqui está quem é maior do que o templo. Aqui está quem é o Senhor do sábado. Ele tinha consciência de quem ele era, mas em nenhum momento ele reivindicou nenhum tipo de superioridade à lei para não estar submisso a ela. Jesus se insurgiu contra a tradição dos rabinos. Ele disse: vocês ouviram isto dos antigos, mas eu digo que a lei
significa isto. Ele não estava se insurgindo contra a lei. Ele não estava se insurgindo contra o sábado. Ele estava apenas interpretando de maneira correta e se insurgindo contra o halaká, um conjunto de regras, de interpretações da tradição rabínica. Então, contra estas coisas, ele se insurgiu. Ele, inclusive, denunciou os fariseus por terem mais apreço à sua tradição do que à palavra de Deus. Nunca desobedeceu à lei e decidiu jamais reivindicar superioridade à lei para não cumpri-la. E a pergunta é: Jesus se esvaziou, Jesus fez isto. Para quê? O que ele pretendia? Paulo parece responder esta pergunta exatamente aqui, em Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 5. Vamos ver? Em primeiro lugar, Paulo diz basicamente que Jesus Cristo se esvaziou, colocando a si mesmo sob a lei. Olha o que diz versículo 5, primeira parte. Para resgatar os que estavam sob a lei. Para resgatar os que estavam sob a lei. E agora eu quero que vocês prestem atenção em mim aqui por alguns instantes, sem me perder de vista numa palavra. A mesma lei é uma grande fonte de bênção, é também uma grande fonte de maldição. A lei de Deus é a pedra de toque, é a linha divisória entre a vida e a morte, entre a justificação e a condenação. Ouçamos Moisés, apenas ouçam. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardardes o mandamento que hoje te ordeno, e ames o Senhor, andes nos seus caminhos, guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás. Porém, Moisés continuou, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, te declaro que certamente perecerás. Notemos aqui o que Moisés disse bem, né? Se guardares o mandamento, então viverás. Porém, se o teu coração se desviar, certamente perecerás. Ou seja, aquele que cumprir a lei de Deus ao longo de toda a existência, em cada pormenor, perfeita e constantemente, com a mais pura motivação, desde o coração, viverá. Olha que maravilha! Aquele que, por outro lado, descumprir a lei em qualquer ponto, ou deixar de obedecer à lei, ainda que por omissão, ou em um único momento, ainda que seja por uma inadequação entre o feito aparente e a motivação do coração, morrerá. Vocês estão percebendo que a lei de Deus é a pedra de toque? É a linha divisória. É o padrão. Dizendo em outras palavras ainda, porque eu quero que, como eu quero que isto fique tão claro para os meus irmãos. Eu vou dizer de outro modo. Aquele que amar a Deus ininterruptamente, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as forças, e ao próximo como a si mesmo, ininterruptamente, viverá. Aquele que falhar em qualquer momento em seu amor para com Deus,
e aquele que falhar em qualquer momento em seu amor para com o próximo. E, claro, né? Ainda que hipoteticamente conseguisse por algum instante amar a Deus e ao próximo perfeitamente. Mas se conseguisse e viesse a falhar em um só momento, morreria. Veja que, embora a lei seja fonte de bênção e de maldição, de vida e de morte, de justificação e de condenação, ela não opera nada além da morte. Aqueles que buscam a vida por sua própria obediência e submissão a ela. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Paulo disse em Gálatas capítulo 3, versículo 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Não é que haja, meus irmãos, problemas com a lei. Paulo diz em outro lugar, a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. O problema está na natureza humana, incapaz que é de submeter-se à lei. Paulo disse em outro lugar ainda, a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Em suma, por quem nós somos, o caminho para a vida, através de nossa própria obediência e submissão à lei, está obstruído. É um caminho meramente hipotético, porque praticamente impossível. É um caminho, uma ideia inexequível. É por isso que Paulo, quando pensa na lei de Moisés, independentemente da graça de Deus, quando vê-la independente da graça de Deus, eu digo, a ver como letra que mata. É uma letra que mata. Ele disse ainda na sequência, é o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Ele disse ainda na sequência, é o ministério da condenação. Isso porque, embora a lei prometa vida a quem lhe obedecer, esse mandamento cai em ouvidos moucos. A verdade é lançada perante olhos cegos. É recebida por quem está impossibilitado por natureza de responder. Vocês me entenderam isso? Então Deus fez o seguinte. Preste atenção no que está em Romanos capítulo 8, versículo 3. Olha o que Deus fez. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Opa! Paulo diz aqui que Deus fez aquilo que era impossível à lei, e agora nós já sabemos por que era impossível à lei ser-nos úteis quando nos mandava obedecer para ganhar vida. Sendo isso uma impossibilidade, então Paulo diz que a libertação da condenação, o livramento da culpa, o livramento do domínio do pecado, não poderia ter sido operada, eu digo, essa libertação da condenação não poderia ter sido operada por nós mediante a obediência à lei, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Então, Deus fez o que nós não poderíamos fazer. O que Deus fez?
Paulo diz: enviando o seu próprio filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Isso quer significar que Jesus deveria vir como verdadeiro homem, na mesma condição em que nós estávamos, inclusive no que diz respeito à submissão à lei, exceto quanto ao pecado. E o nosso ponto é: para que Deus enviou Jesus em estado de submissão à lei? Pois é, Paulo responde dizendo: para que Deus condenasse na carne de Jesus Cristo, na humanidade de Jesus Cristo, o pecado. Eu quero saber se vocês me entenderam, sim ou não. A mesma coisa está em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, o texto que nós estamos lendo. Nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Os que estavam sob a lei são aqueles sem perdas de tempo, são aqueles eleitos de Deus. Aqueles eleitos de Deus que, em que pese tenham sido amados por Deus eternamente, estavam sob o dever de obedecer à lei de Deus e, porque incapazes de fazê-lo, sujeitos à sua maldição ou condenação. Para isso, para operar esse resgate, o Filho de Deus esvaziou a si mesmo. Ele veio submisso à lei de Deus. Ele cumpriu todos os preceitos da lei, preceitos morais, preceitos civis, preceitos cerimoniais, inclusive, e ao final ele fez-se maldição. Ele assumiu o lugar dos que desobedeceram à lei e recebeu em si o que eles mereciam, para que eles recebessem o que ele, Jesus, merece. A imagem é linda, né? Nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar. A palavra resgatar nos leva para o mercado de escravos. Alguém chegou e escolheu alguns daquela galeria de escravos, pagou o preço e os trouxe à liberdade. Nós éramos escravos, estávamos enjaulados pela condenação da lei, que nunca pudemos obedecer. E porque nunca pudemos obedecer, e na verdade nunca obedecemos em sua integridade, estávamos presos à sua maldição. Então veio um Senhor muito bondoso e muito rico e pagou o preço para sermos libertos. Mas o preço foi o seu autoesvaziamento. Nascido de mulher, nascido sob a lei, tornar-se ele maldição em nosso lugar. Eu quero saber se os meus irmãos entenderam, sim ou não. Então, sabe por que nós temos Natal? Não é para fazer festa. Não é para trocar presentes. Esse é o Natal do comércio. Esse é o Natal do mercado. Nós temos Natal para celebrar
a decisão de Jesus de nascer de mulher, de nascer sob a lei, tornar-se ele submisso à sua própria lei, cumprir todos os seus preceitos e receber em si a maldição que os substituídos merecem. Natal é isto. Natal que não faz referência à missão de Jesus de esvaziar a si mesmo, é só mais uma festança pagã. Faz bem ao comércio, alimenta a economia. Mas Natal cristão não é. Em segundo lugar, o apóstolo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 5, na continuação, que Jesus Cristo se esvaziou, e quando eu digo se esvaziou, eu estou acolhendo Filipenses capítulo 2, mas que aqui em Gálatas é dito como nascido de mulher, nascido sob a lei, certo? Então, veja que na sequência o apóstolo diz que Jesus se esvaziou, sim, colocando a si mesmo sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Prestem atenção nisto, meus irmãos, porque nós não estamos falando de uma manifestação pequena do amor de Deus, não. João se referiu à adoção, em 1 de João, capítulo 3, versículo 1, dizendo o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Quando a gente pensa em adoção, João está dizendo, nós não estamos falando de pouco amor. Nós estamos falando de um amor extravagante. Que amor é esse que Deus nos chamou de seus filhos? A adoção é uma manifestação inexprimível do amor de Deus, que Deus fez por meio do Espírito Santo e no seu Filho Jesus Cristo, tudo segundo o seu livre conselho. Eu digo tudo segundo o seu livre conselho, porque Efésios capítulo 1, versículo 5 diz que ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Por meio desta obra da adoção, que é uma obra inteiramente livre, de uma manifestação inexprimível do amor de Deus, Deus põe homens justificados em uma relação paterno-filial com Ele. Recebe-os em sua família e os faz seus herdeiros, tanto também como objetos do seu amor disciplinar. E quando nós pensamos que a misericórdia de Deus alcançou o seu ponto mais alto com a libertação da condição de escravos, para resgatar os que estavam sob a lei. E nós já poderíamos ficar tão felizes com isso, não é? Nós éramos escravos e um Senhor muito bondoso pagou a nossa libertação. E nós já deveríamos ficar tão felizes com isso, nós fomos absolvidos. E aí, o amor de Deus não para. E então Paulo avança dizendo que aquele que por meio de Jesus
nos resgatou, também nos recebeu em seu lar. E nós poderíamos concluir e ficar tão felizes. Senhor, nós podemos ser os escravos da tua casa. Não já seria de bom tamanho? Olha como aquele jovem, o pródigo, pensou: vou voltar para a casa do meu pai. É melhor ser servo do meu pai. Um lugar de servo, Senhor, para mim já está bom. Eu quero ser doméstico do pai, e já está de tão grandioso tamanho. E quando nós já estávamos felizes pelo fato de termos sido libertos, nós fomos recebidos na casa do libertador, mas não como mero libertos, nem muito menos como escravos daquele que nos comprou, mas como filhos. Filhos adotivos. E a adoção é uma coisa linda. Lá no direito romano já era assim. E ainda hoje é. Uma colega oficial de justiça recentemente adotou um menininho. Coisa linda. E a adoção, ela carrega o aspecto da espontaneidade, da decisão livre na escolha. Olha que coisa linda. Alguém que não tinha nenhum compromisso olhou e disse: vai ser meu filho. A figura é bela. E a figura da adoção nos leva exatamente a gente pensar na liberalidade de Deus. E em Gálatas capítulo 4, versículo 7, Paulo diz: de sorte que já não és escravo, mas filho. Filho. Meus irmãos, eu preciso enfatizar isto, por favor, me ouçam bem, porque Paulo descreve a obra completa da salvação, eu repito, não como mera libertação da culpa, mas também como inclusão na família de Deus. Não bastasse termos sido libertos do cativeiro, foi-nos concedido um lar. Jesus Cristo nos retira da maldição da lei, nos imputa os seus merecimentos, os méritos da sua obediência à lei, porque ele veio nascido de mulher, nascido o quê? Sob a lei, de modo que Deus nos considera justos pelos méritos dele e nos adota em sua família. Mas sabe a qual preço? Ao preço do autoesvaziamento do Filho de Deus. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Foi assim que ele, não apenas para receber a condenação merecida por quem ele veio resgatar, mas cumprir a lei ativamente e conquistar uma justiça completa, que não apenas livra da culpa e da morte, mas torna o pecador justo e parte da família de Deus. Agora você imagina um Natal que não pensa no autoesvaziamento do Filho de Deus. E, nesse caso, é um Natal que também não pensa na libertação da culpa e da morte. E tampouco
na adoção de filhos. Só pode ser um Natal pagão. Natal, final de ano, vamos reunir a família. Meus irmãos, até os descrentes fazem isso. Até os descrentes têm prazer em reunir a família. No dia 24 de dezembro. Em terceiro lugar, e aí você continua comigo em Gálatas capítulo 4, eu vou ler o versículo 6 e depois a segunda parte do versículo 7. Porque Paulo continua dizendo que Jesus Cristo se esvaziou, colocando a si mesmo sob a lei, para que nós recebêssemos todos os privilégios da nova condição de filhos. Não é apenas que nós fomos incluídos na família de Deus, tornados conviventes da casa. Não é isso não. É que isso ocorreu com todos os privilégios advindos da adoção. E Paulo, em Gálatas capítulo 4, menciona 2 privilégios. Você pode perceber aí. O relacionamento filial, no versículo 6, e a herança, no versículo 7, segunda parte. Relacionamento filial e herança. Deixa eu falar um pouquinho sobre o relacionamento filial. Deus, o Pai, nos deu o Espírito de seu Filho, para que nós tivéssemos um novo relacionamento com Ele e pudéssemos dirigir-nos a Deus do modo como filhos se dirigem a pais. Melhor, a semelhança do modo como o homem Jesus se dirigiu ao Pai, chamando Abba, Pai. Versículo 6, né? E porque sois filhos, então Deus enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Note, porque somos filhos, nós recebemos o Espírito de seu Filho, e com isso Paulo quer dizer que é a condição de filhos que nos confere os privilégios de filhos. Porque somos filhos, recebemos o Espírito de seu Filho. O Senhor nos adotou e disse, agora você é meu filho. Com todos os privilégios que isso pode implicar. Abba. Abba é uma palavra aramaica que traduz a maneira carinhosa de uma criança falar com seu pai. Na tradução de Lutero está pai querido. E só pode haver uma razão para Paulo usar aqui, como também em Romanos capítulo 8, versículo 15, uma palavra aramaica em cartas a povos de fala grega e latina. O tradutor para o português respeitou isso e colocou Abba, Pai. Qual é a razão? Por que guardar esta palavra? Meus irmãos, a razão só pode ser esta. Porque em Marcos capítulo 14, versículo 36, nós temos o registro de Jesus falando com Deus, o Todo-Poderoso, com Abba. Ou seja, porque Jesus nos libertou da maldição da lei, nos conferiu seus méritos, nós também podemos clamar Abba, porque Deus considera como nossos todos os feitos do nosso representante, daquele que pôde chamar Abba em plena humanidade. E, portanto, nos confere direito a nos referirmos a Deus com termos que exprimem a mesma proximidade de Jesus.
que Jesus experimenta com o Pai em sua humanidade. Em outras palavras, no Filho e por causa do Filho, nós também somos filhos. O termo clamar, que aparece aí, clama, Abba, Pai, eu estou no versículo 6, é um verbo forte e poderia ser traduzido como gritar. As expressões juntas, não é? Gritar, Abba, o Pai, revela uma vida de oração completamente nova, que fala com Deus com todas as forças, a partir da alma, com profunda consciência da intimidade e com o mais convicto senso de que está seguro nas mãos do Deus, que é também o seu Pai. Isso precisa ser a experiência de todos nós. A experiência de estar seguro, de que pode gritar, ó Pai, com a certeza de que está nas mãos do Pai. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Agora, sem perder de vista Gálatas, vai para Romanos, por favor. Romanos capítulo 8, porque eu quero completar uma ideia. Romanos capítulo 8, deixa um marcadorzinho aí em Gálatas e vamos ali para Romanos capítulo 8, porque lá em Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16, nós temos duas verdades que são ditas a propósito desse novo relacionamento que nós passamos a ter com Deus por meio do Espírito. Eu estou em Romanos capítulo 8, versículo 15. A primeira verdade adicional aqui é que os filhos de Deus recebem o Espírito não como espírito de escravidão. Localizaram isso? Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados? Não, nós não recebemos espírito de escravidão, por meio do qual nós pudéssemos nutrir, assim, uma relação de medo, de distância, de desconfiança. Não foi esse espírito que nós recebemos, não. Pelo contrário, Paulo avança no versículo 15 de Romanos capítulo 8, não é? Eles receberam, não é? Nós recebemos o Espírito como espírito de adoção, razão pela qual nós obtivemos uma profunda confiança filial e nos tornamos capazes de clamar, Abba, Pai. Recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O espírito de adoção deveria estar traduzido com E maiúsculo. E maiúsculo. Quero saber se vocês me entenderam. A complementação da ideia, sim ou não? Agora, olha o que está também no versículo 16, porque a segunda realidade que Paulo acrescenta aqui no versículo 16 é muito importante também, porque ele diz que o Espírito Santo, a par da experiência filial que os crentes já possuem, o Espírito Santo se torna, no coração dos filhos de Deus, uma testemunha, um depoente, no sentido forense mesmo da palavra. Um depoente a confirmar o fato da relação filial. Isso é muito importante. Versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não é que Deus apenas nos fez seus filhos, Deus nos mandou uma testemunha que nos diz em nosso íntimo, porque não basta ser filho de Deus, é preciso fruir o privilégio de sê-lo. Vocês estão me entendendo? Falei sobre relacionamento filial, não foi? Porque eu estou falando dos privilégios da adoção. O primeiro é o relacionamento filial. Falta a herança. Dá para colocar um marcador em Romanos 8?
Põe o marcador em Romanos 8 e volta para Gálatas 4. Dá tudo certo. A gente muda aqui só o marcador. Fiz isto agora. Aí estou em Gálatas capítulo 4. E em Gálatas capítulo 4, versículo 7, segunda parte, Paulo adiciona ali que além de um novo relacionamento e da consciência da filiação, né, que foi mencionada lá em Romanos, os filhos adotivos de Deus recebem a herança que é própria de filhos, e sendo filhos também o quê? Herdeiros por Deus. E aqui, meus irmãos, nós temos as implicações eternas da filiação. Por sermos filhos de Deus, os crentes, e a eles está entesourado, sem mérito seu, o conjunto de todas as conquistas de Deus em Cristo. Todos estes bens imerecidos foram ditos por Pedro como uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. A síntese de todo esse tesouro é uma comunhão perfeita com Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo em toda a sua graça. Eis a síntese do céu. O céu é Deus em toda a sua graça. Vocês tinham guardado Romanos 8? Ou não? Volta para Romanos 8, por favor. Lá em Romanos 8, o apóstolo arremata aquela sessão com a realidade, ele está falando da realidade da participação dos crentes na herança agora. E ele acrescenta também um novo privilégio. Ele diz, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros de Deus e o quê? Co-herdeiros com Cristo. Preste atenção, porque é importante que você saiba que a expressão co-herdeiros com Cristo não é uma espécie de plus à expressão herdeiros de Deus. Mas é importante que essa expressão esteja aqui, porque ela explica que a grande bênção da salvação é aquela exaltação, a comunhão eterna com Deus, cujo caminho, meus irmãos, já foi perseguido e percorrido primeiro por Jesus, a partir do seu autoesvaziamento. Então, sabe qual é a herança que nós temos? Não é o conjunto de todas as conquistas de Deus em Cristo, eu acabei de dizer. Eu não acabei de dizer também que a síntese desta herança é a comunhão com o Deus Trino em toda a sua graça? Eu não disse isso agora há pouco, pois bem, nós somos co-herdeiros de Deus porque Jesus Cristo, nascido de mulher. Co-herdeiros de Cristo, né? Porque Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, em nossa humanidade, percorreu esse caminho e goza dessa comunhão que comparte conosco. Oh, meu Deus! Mas há uma ordem a ser seguida. Eu estou em Romanos capítulo 8, versículo 17. Se com ele sofremos, o quê? Também com ele seremos glorificados. Veja que tem uma ordem. Se com ele sofremos, implica dizer que Cristo continua sofrendo. Só que agora Cristo não sofre mais os sofrimentos da sua cruz. Não são sofrimentos redentores mais. Não são mais sofrimentos salvadores, justificadores. Mas ele continua sofrendo.
E qual é o tipo de sofrimento que Cristo continua sofrendo? Ele agora sofre os sofrimentos missionais. Não tem nenhum povo, ou pelo menos é muito raro, que uma etnia, uma nação, um povo tenha sido alcançada sem sofrimento. E Paulo diz que esses sofrimentos são sofrimentos de Cristo. E nós precisamos sofrer com Ele. Em nossa herança denominacional, nós temos o exemplo de Calley. E em nossa herança eclesiástica, nós temos o exemplo de Kingston, de Telford, e de um irmão que foi assassinado quando estava vindo do Cedro para o centro da cidade, para a reunião da igreja, em 1903. É parte do ganho de cada nação, do ganho de cada lugar, o sofrimento de Cristo. Um sofrimento que ele comparte com a igreja. Agora, se nós participamos dos seus sofrimentos, nós seremos glorificados com ele. Em outras palavras, meus irmãos, porque Jesus se esvaziou, colocando a si mesmo sob a lei, ele conquistou para nós aquilo que pertence a ele. Aquilo que ele conquistou é nosso. Numa síntese muito apertada, Jesus Cristo esvaziou a si mesmo para nos resgatar da condição de escravos, da maldição da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos e para que fruíssemos de todos os privilégios da nova condição, o que inclui o novo relacionamento e uma herança. Sabe como o Senhor fez isso? Ele se auto-esvaziou. Esvaziou a si mesmo. Para que todas as conquistas dele fossem em sua plena humanidade. Ninguém jamais poderia dizer assim, não, essa justiça não vale. Você andou reivindicando prerrogativas divinas para viver nesse mundo. Mas para você também foi muito fácil. Você de vez em quando dava uma carteirada. De vez em quando você reivindicava uma posição divina. Assim também, não. Jesus conquistou tudo como homem. Embora como homem Deus. Mas a sua divindade jamais interferiu em sua humanidade. Salvo para agregar valor àquele sacrifício e àquela vida vicária, substitutiva. E sabe por que o Senhor fez isto em sua humanidade? Para que nós tivéssemos uma justiça que pudéssemos chamar de nossa. Vocês estão me entendendo? Para que nós pudéssemos chegar perante Deus e dizer, Senhor, me aceite. Com base em que eu devo lhe aceitar? Senhor, com base na justiça. Na minha justiça.
Qual é a sua justiça? A justiça que o Senhor me deu. A justiça da humanidade perfeita de Jesus. É com essa justiça, Senhor, que eu pretendo ser aceito. Eu não tenho nenhuma. Mas eu tenho a sua. Eu tenho a sua. Vocês estão me entendendo? Eu ia contar uma história, mas não vou mais por causa da hora. É terrível a gente dizer isso, né? Uma pessoa chega para nós e diz assim: olha, tem uma coisa muito importante para te falar, mas tem a hora, aí deixa a gente ir para casa sem a história. Não dá. É uma história que eu gosto de contar às vezes porque ela pode esclarecer. Imaginem vocês um homem muito rico, muito rico. Um grande fazendeiro da região, o mais rico de todos, o mais incomparavelmente rico. E ele decide dar uma grande festa, uma festa para todas as pessoas, sem exceção alguma, ele quer na sua festa. E ele manda um convite para cada pessoa. Ninguém fica sem convite. E no convite está escrito lá: você está convidado para a minha festa. É de graça. Contanto que você compareça vestida ou vestido deste traje aqui. E aí as pessoas que se alegraram a princípio com o convite, de graça, logo se entristeceram, porque elas descobriram que aquele tipo de roupa, de vestimenta exigida pelo homem rico, riquíssimo, elas não poderiam comprar. Elas não poderiam comprar nem se parassem de comer. Não poderiam comprar nem se vivessem 1000 anos. E se não fizessem outra coisa, se não juntar dinheiro para comprar aquela vestimenta, ainda assim elas não poderiam. De modo que aquele convite gratuito acabou se tornando um convite impossível. Mas aí as pessoas continuaram lendo o convite e, na sequência, elas leram que o dono da festa, este grande fazendeiro rico, riquíssimo, pasmem, ele também providenciou a roupa. Algumas pessoas olharam para o convite e disseram: isso só pode ser brincadeira, porque eu nunca vi alguém tão bondoso assim. Outras disseram: isto é uma humilhação. Eu só compareceria se eu pudesse entrar com a minha própria roupa. Mas outras disseram assim: o que se pode fazer frente a um convite tão gracioso? Quem poderia dizer não? Quem sou eu para ser chamado, para estar com este homem e para não apenas que é de graça o acesso, é que ele me deu todas as possibilidades, aquilo que ele exigiu de mim, ele me deu. E aí alguns foram. Quando eles chegaram lá,
eles descobriram que o dono de todas as coisas, sabe, o homem rico, riquíssimo, sabia perfeitamente quem eram aqueles que viriam. Preste atenção, meus irmãos. Na nossa história, sabe a roupa que você não pode comprar? É a justiça que Deus exige. Ele providenciou. Sabe como? Mandou Jesus Cristo para conseguir uma justiça humana e atribuir a nós, para que nós, vestidos dessa justiça, atendêssemos à exigência do Senhor. Vocês estão me entendendo? Agora, se você vai viver o seu próximo Natal só com lenga-lenga de presente, que pobreza! Que pobreza! Não importa se o preço do peru passou de R$ 500. Que pobreza! Natal sem autoesvaziamento de Jesus vai ser horrível. E você vai amanhecer com aquela casa cheia daqueles papéis ali, de presente, um monte de coisa para varrer, um monte de lixo para guardar, você não sabe nem, não tem nem onde guardar. E a gente sabe que guarda estas tranqueiras todas quando vai fazer uma mudança. Tem nem onde guardar. Mas de alma vazia. Porque o sentido do Natal não é esse. O sentido do Natal é celebrar de novo aquele que estava lá na sua glória cintilante, sendo Deus por toda a eternidade, que decidiu ser um zigoto, um embrião, um feto, um bebê de colo, uma criança, uma adolescente. Pasmem, até adolescente. Brincadeira. Para nos conquistar a justiça que nós tanto precisávamos. Fiquemos de pé. Deus de toda graça, os louvores do teu povo por tua palavra, por Jesus, que nos é bastante, pelo bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas. Receba o nosso culto. Em nome dele, Senhor. Ainda de pé.